Muito bem. Vamos aceitando todo mundo e vamos de novo, né? Vamos de novo. Vamos ver se abriria aqui, ó. Ó. Agora funcionou. Tudo certinho, galera. Todo mundo já conseguiu ver, quem está entrando devagarzinho já conseguiu visualizar um slide aí. Sim ou não? Todo mundo vai entrando. É isso aí, galera. Vamos chegando lá. Todo mundo está vendo o slide aí na tela? E está entrando? Sim. Ok. Então, agora funcionou o que antes não estava funcionando. Né? Obrigado aí, pessoal, pelas respostas. Vou pedir mais dois minutinhos enquanto todo mundo vai acessando aí. Eu vou aceitando todos na sala, né? É isso aí, galera. Chegaremos lá. Né? Importante que agora funcionou, né? Deixa eu interromper aqui para que todo mundo possa ir acessando. Hoje ele quis nos deixar na mão. O famoso Zoom. Né? Nós estamos aí com em torno de 50, quase 50 conectados na primeira parte. Já salvamos a primeira parte. É isso aí, pessoal. Verifiquem aí os microfones, quem é que está com eventualmente o microfone aberto. E eu peço mais uma gentileza que vocês aguardem 2, 3 minutinhos para que ainda colegas consigam acessar aqui a sala, né? E que todo mundo esteja posicionado para o nosso conteúdo de hoje. Muito bem. Ainda há colegas acessando. Mais 2 minutinhos aqui, a gente já manda bala. Tá? É a famosa eficácia na comunicação. Né? É o que nós tanto defendemos e precisamos. E para termos uma eficácia na comunicação, a tecnologia tem os seus prós e contras, por incrível que pareça. Né? Muito bem. Mais 1 minutinho, 2 aí, para que eu não inicie os slides e não tenha que fazer nenhuma interrupção após, né, pessoal? Você sabe que a gente vai ter uma eleição, você sabe que nós vamos ter uma eleição esse ano, né? Eleição municipal. Vocês vão ter que escolher, vocês, né? Nós eleitores, nós vamos ter que escolher prefeito, né? Vereador, vice-prefeito. Né? Na última eleição municipal, nós estamos em 2020, né? A última eleição municipal foi em 2016. 4 em 4 anos, as eleições municipais. Ainda era novo, né? Ainda era uma novidade essa questão de transmissões pela internet. Começava a ganhar força. Né? Aí, um certo veículo de comunicação resolveu realizar um debate com candidatos pela internet. E aí, como é que funciona um debate eleitoral? Existem regras que são acordadas entre o veículo e os participantes do debate, correto? E aí, o veículo dizia o seguinte: agora nós vamos ouvir
a proposta do candidato fulano de tal. Candidato, quais são as suas propostas? E o candidato disse o seguinte: boa noite, as minhas propostas são... E quando ele começou a falar as propostas, caiu a internet. Caiu, né? E lá pelas tantas, quando ele estava terminando de falar as propostas, voltou a internet. E aí, o candidato dizia em vídeo, 2016, é isso então, pessoal. Estas são as minhas propostas. Ou seja, quem estava assistindo não viu proposta nenhuma, porque a internet interrompeu. Isso foi em 2016, uma situação curiosa que aconteceu aqui na região. Por que eu quero dizer para vocês isso, né? Porque em 2016 a internet já era um desafio através de uma comunicação instantânea e, nesse caso, uma transmissão de um debate por vídeo em um veículo, né? E nós estamos aqui na aula, né? Através da tecnologia. E pode falhar. E é o que nós tivemos aqui anteriormente. Só estou compartilhando, meus amigos, o quanto ainda é desafiadora a questão da internet e da comunicação como um todo, e que às vezes percalços surgem. Esse exemplo aí do candidato é um exemplo muito claro, né? E aí, por exemplo, se um outro candidato foi falar e a internet não caiu, aquele que falou as propostas e a internet não funcionou, foi prejudicado, né? 2016 era esse o desafio, né? E agora, 2020 também vai ser um desafio, além da questão das fake news, que nós já sabemos e tudo mais, tá? Muito bem, meus amigos, estamos abrindo aqui, então, os slides de hoje, para que todos possam acompanhar. Vou admitindo ainda a colegas que estão acessando, e é isso aí, galera. Todo mundo está vendo aí, está tudo certinho, né, pessoal? Beleza. Se alguém não está assistindo, fale agora ou cale-se para sempre. Ok, obrigado aí pela turma que vai respondendo ali no chat, né? E eu consigo ter o retorno de vocês. Pessoal, na última aula, nós vimos os níveis de leitura e a interpretação, certo? É importante dizer para vocês que essa atividade, esse conteúdo que eu estou passando aqui é um prosseguimento um pouco mais detalhado de alguns itens que podem ser utilizados dentro da interpretação. Nós vimos, então, na aula última, a intelecção e compreensão. E vimos a compreensão e a interpretação. E tudo isso nós vamos puxar para a questão da comunicação. Então, a interpretação, qual é o segredo? Existe algum segredo para nós termos uma interpretação correta? Porque não é uma ciência exata, não é uma matemática, como já foi dito aqui para vocês na última aula, no nosso último encontro, correto? Então, eu queria trazer um pouquinho mais de alguns itens a vocês aqui. Essa primeira janela, todos vocês viram no nosso último encontro, né, que é uma tabela bastante importante para que vocês fiquem atentos. Por que é bastante importante? Porque, eventualmente a gente pode, o professor pode até perguntar na prova, né, qual é a diferença, enquanto eu estou admitindo ainda colegas entrando na sala, né? Qual é a diferença
entre compreensão de texto e entre interpretação de texto. A tabela que vocês já viram na última aula, os nossos slides que foram trazidos aqui, né? Então, eu estou recapitulando, porque no primeiro slide foi perguntado, né, existe algum segredo da interpretação de texto? Aí eu coloco aqui para vocês. Antes, vamos lembrar, né, o que é a compreensão de texto, o que é a interpretação de texto. Isso aqui vocês já viram. Compreensão de texto, a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e ideias presentes. Se pressupõe que esteja em nossa cara, esteja estampado no texto. A interpretação é aquilo que nós podemos concluir sobre um texto que está escrito, ou seja, é a interpretação daquele conteúdo. E aí depois é dito para vocês no outro tópico, a informação, ela está presente no texto. Na interpretação, a informação, muitas vezes, ela está fora do texto, mas tem uma conexão com ele. A análise trabalha com a objetividade, com as frases e palavras que estão escritas no texto. E na interpretação, trabalha com a subjetividade, correto? Ou seja, aquilo que nós podemos compreender do texto. Ok? Então, o professor recapitulou aqui uma tabelinha importante para todos vocês. Interpretação de texto, segredos. Tem segredo para interpretar um texto? Foi essa a provocação no slide primeiro. O primeiro passo da interpretação de texto, né, às vezes parece ser uma questão óbvia, mas é necessário ser repetido. É ler. Porque a prática da leitura facilita a capacidade de compreensão e a interpretação de texto. Quanto mais nós lermos em nossa vida, mais fácil vai ser interpretarmos qualquer material que chegar em nossa frente. Ah, professor, já foi dito isso na aula passada. Estamos repetindo. O mesmo vale para um trabalho, quando o professor dá a orientação que vocês leiam o enunciado, que vocês façam o que está escrito ali, e não diferente daquilo. O primeiro contato com o texto é importante. Por isto, se necessário, leia pausadamente e até releia. Estamos tentando aqui, meus amigos, desvendar os segredos da interpretação de texto, se é que existem segredos. Marque as palavras que não sabes o significado. Pesquise. Separe os parágrafos do texto à medida que lê. Utilize um rascunho para fazer um resumo daquilo que você leu. Muito bacana quando, se alguém tem um livro, tem algum material que precisa ser feito uma leitura, né? Bota um caderninho do lado aqui, ó. Bota um caderno ao lado. Caderno e uma caneta. Por quê? Porque chegou no determinado momento do livro ou daquele texto e aí vocês tiveram, né, um pensamento ou tiveram uma determinada reflexão. Anotem. Porque se vocês estiverem na página seguinte ou deixarem para anotar após, vocês vão esquecer. Então, faça a leitura com o caderno ao lado. A partir daí, você está exercitando a capacidade em compreender a leitura. É isso que o professor está reforçando. Então, segredos da interpretação, primeiro passo, ler. Maravilha. Isso aí está claro para todos nós. E eu continuo batendo nessa tecla. Dizem que o brasileiro não lê aviso, não lê mural, não lê cartaz. O brasileiro lê pouco. Todos nós lemos pouco, porque nós estamos sempre na correria. Não dá tempo. Quanto mais a gente lê, melhor. Muito bem.
segredos para a interpretação de texto. Faça questionamento. Experimente usar o texto e fazer perguntas sobre ele. O que poderá auxiliar na absorção de suas palavras e significados? Algumas coisas que estão aparecendo nesses slides, nós vimos de maneira semelhante nos slides da aula passada. Aquela questão que eu dizia a vocês, por que o céu é azul? Por que os pássaros voam? Ah, isso é muito idiota, professor. Às vezes a gente tem que se perguntar por que o autor quis fazer isso, né? Quis escrever desta maneira, nesse momento do texto. Por qual motivo o autor usou determinada forma de se expressar? Que intenção ele teve de escrever assim e não de outro modo? E as palavras usadas pelo autor, será que elas indicam alguma coisa? Tudo isso que o professor está dizendo a vocês são elementos que podem auxiliar numa melhor interpretação de texto. Depois de tudo, das ideias assinaladas, é possível incluir um novo texto com as suas palavras, o que será a prova de que foi entendida a proposta ou o texto. O que é isso que a gente está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer para vocês, meus amigos? Vocês começaram uma leitura de um conteúdo, seja um livro, seja qualquer tipo de texto, estão com um caderno ao lado, estão com a caneta, estão anotando. Vocês anotaram as ideias, vocês leram, releram, anotaram as ideias. Já começa a ficar mais fácil, né? Elas estão anotadas aqui, ó. Elas estão assinaladas. A nossa compreensão ela vai ser outra, não tenham dúvida disso. Né? É o esquema que cada um está fazendo, certo? Muito bem. Quem é que está... Se alguém... Cuidem o microfone aí, por gentileza, meus amigos. Se alguém tiver algum questionamento, a gente segue aqui à disposição, enquanto eu vou fechando mais um outro microfone que eventualmente possa ter sido aberto aqui. Muito bem. Segredos da interpretação do texto. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí está o cidadão tentando interpretar. Maneira. Destaque. Interrompa. Escreva. Ou aqui talvez seria melhor se eu tivesse escrito destacar, interromper, escrever. Destaque as palavras e as frases mais importantes para a compreensão. Interrompa a leitura por alguns segundos e repita para você mesmo o que você acabou de ler. Quem não fez isso já? No vestibular, pessoal? Em algum concurso, quem eventualmente já tenha participado de um processo seletivo, que tem uma prova e que às vezes a gente quebra a cabeça para fazer. Destaque as palavras e as frases mais importantes para a compreensão. Interrompa a leitura por alguns segundos e repita para você mesmo o que acabou de ler. Pegue uma folha de papel e escreva em resumo, um resumo. Invista em palavras-chave, no desenho de setas e círculos. Isso não é um macete exato, cada um vai fazer a sua forma que considera a ideal. Mas o que nós estamos tentando trazer aqui hoje nessa aula? Qual é a melhor maneira de interpretar um texto? Alguns passos o professor está passando para vocês aqui. O que mais? Sim, ainda existe o dicionário. Ler com o dicionário por perto resulta em potencializar a leitura. Tu viu a palavra escrita e a palavra que tu não conhece. Anote a palavra. Com o tempo, o teu vocabulário vai crescer e aos poucos não vai ser mais necessário ficar consultando a todo instante o dicionário ou
o Google. Não tem problema nenhum de consultar o Google, ele está aí para isso, né? Se alguém precisar fazer uma consulta, basta digitar uma palavra lá que vai levar a resposta para vocês. Vocês têm 5 livros para ler, né? Vocês têm 5 livros para que sejam lidos no semestre. Algum professor deu, ou vocês tiveram interesse de ler 5 livros. Até o fim do ano eu quero ler 5 livros. Tu já tens o caderno, tu já sabe que é importante ler e reler, tu vai ter o teu dicionário do lado. O quanto isso vai agregar na vida de vocês, seguindo alguns esquemas básicos. A potencialização da leitura. Há segredo para a interpretação de texto? O dicionário é mais um elemento que pode ajudar. E aí, na prova, professor, tu só fala da prova, né? É que às vezes quando a gente fala em prova, alguns de vocês já brilham o olho, né? Sabe aquele brilho no olho quando vem uma batata frita, né, que todo mundo gosta? Quando a gente fala na prova, vocês já brilham o olho, porque, opa, pode ser importante. Eu sei porque eu já passei por isso, meus amigos. Então, na prova, a questão de interpretação. Caiu uma questão de interpretação na prova. E agora? Leia a pergunta antes do texto. Isso te ajuda a buscar pontos importantes para a resposta no decorrer da leitura. Talvez alguns professores tenham dito a vocês, em determinadas oportunidades, leiam o texto primeiro e depois vocês possam ir à pergunta. Não tem nenhum problema. Mas aqui, o que está sendo dito? Se vocês lerem a pergunta antes e caírem lá no texto, vocês já sabem qual é o tipo de questionamento. Daqui a pouco já aparece de imediato qual é a resposta que vocês estão procurando. Pode facilitar, pode abrir caminhos, abreviar passos. Identifique o tipo de texto. Para isso, estude bastante sobre gêneros textuais. Nós vimos os gêneros textuais, né? A poesia, a crônica, o e-mail, a carta empresarial, o texto narrativo, o texto dissertativo. Nós passamos por essas etapas durante o nosso conteúdo. Identifique as intenções do autor que ele pode ter com o texto, buscando entender o contexto da produção. Como assim, professor? Todo mundo tem um objetivo. O autor, quando escreve um texto, ele tem um objetivo, né? E ao final da leitura, quem teve a oportunidade de ler esse texto tenha conseguido chegar a alguma conclusão. Às vezes a conclusão vem de imediato, às vezes ela não vem. Às vezes essa conclusão ela vai mexer com a nossa cabeça, a gente tem que pensar e pensa e a resposta não vem. Então, qual a intenção que o autor teve? O autor teve a intenção de, no segundo parágrafo, já me dizer o objetivo do texto dele. O autor teve a intenção de não me dizer nada explicitamente ou de cara. A intenção dele era de que eu pudesse captar a sua ideia depois de ler o texto. Estamos falando de interpretação. Leia mais de uma vez. Na primeira leitura, entenda a ideia geral do texto. Depois procure pelos pontos que podem justificar a tua resposta. Elimine as alternativas mais distantes da resposta correta. Professor, eu prefiro fazer diferente. Eu quero ler todo o texto e depois eu vou enfrentar as perguntas. Não tem problema nenhum. Eu gosto de sublinhar o texto, fazer círculo.
Problema nenhum, cada um tem a sua maneira. O professor está trazendo aqui hoje são alguns passos que podem facilitar na interpretação. Beleza? Maravilha? Ok. Muito bem. Por quê? Porque interpretação de texto, o cara tem que trabalhar a cabeça, né? E é um pouquinho chato, né? É um pouco chato mesmo, né? Porque a resposta não está na cara, a gente tem que pensar. Mas é bom, né? Porque se eu estou pensando, eu estou exercitando a minha cabeça. Muito bem. O verdadeiro motivo de interpretar. Interpretar corretamente informações que nos cercam acontece o tempo inteiro. Por que eu tenho que interpretar um texto? Nós vimos isso na última aula. Eu tenho que interpretar um texto porque eu vou me deparar com outros textos durante o decorrer da minha vida, porque eu vou ter que me deparar com situações que eu vou ter que interpretar. Por exemplo, eu vou ao médico e eu fiz um exame e sai o resultado do exame. O resultado do exame, às vezes, ele não é exatamente exposto no exame. Ele aparece alguma coisa ali que eu tenho que interpretar. Ah, porque o açúcar tinha que ter assim, assado, colesterol. Aí o cara vai lá e pesquisa. É assim que funciona. Nós temos que interpretar todo o momento. Então, por que nós temos que interpretar? Para lidar com demandas do dia a dia. E para lidar com demandas do dia a dia, primeiro nós temos que compreendê-las. Se eu não soube identificar adequadamente uma mensagem, como eu vou reagir a ela? Tem pessoas que compartilham nas redes sociais, né? Eu não sei se é adequada aquela mensagem ou não, já sai compartilhando e tudo isso nós já tratamos também em nossas atividades. Interpretar está ligado à percepção de estímulos. Ah, isso é óbvio. Mas é importante reforçar aqui. Por quê? Porque nós estamos tentando desvendar o segredo da interpretação. Qual é o segredo da interpretação? A interpretação ela vai mexer com os nossos estímulos visuais, olfativos, sonoros. Tem gente que gosta de ler um texto em voz alta. Tem gente que prefere ler silenciosamente. E tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Mas não é de agora, desde pequeno. Quando criança, nós desenvolvemos a capacidade de perceber e compreender o universo. Ah, mas que coisa mais chata isso, professor. Ficar falando aí, isso aí todo mundo sabe já. Isso é o beabá. Isso é o beabá que nós estamos dizendo para vocês, pessoal. Eu estou dizendo para vocês aqui, para que vocês não esqueçam disso. O segredo da interpretação, para que não chegue um texto na frente de vocês e vocês. E agora, o que eu vou fazer? Não, sem desespero. Vou tentar seguir uma caminhada para facilitar, né, pessoal? Seguindo etapas, eu vou me aproximar de uma conclusão. As etapas que eu sigo na minha vida, desde a alfabetização, quando eu tenho que decodificar os sinais da língua. O que mais? Às vezes tem colegas que entram e saem aqui da sala que pode ser que tenham alguma oscilação de internet, né, pessoal? Aí eu acabo interrompendo aqui para aceitar todo mundo, tá bem? Na educação, a interpretação textual é um elemento presente da educação básica até o ensino superior. Até o ensino superior, todos vocês sabem disso. Então, vocês observem, ali no slide anterior, foi dito aqui para vocês, né? O verdadeiro motivo de interpretar. E agora, está sendo reforçado aqui. Nós já nascemos interpretando.
Desde o início, nós já nascemos interpretando, né? Da alfabetização até a decodificação dos sinais da língua, na educação, desde a educação básica até a superior. E a grande conclusão, qual é a grande conclusão? A grande conclusão é que a capacidade de ler um texto, de interpretar as suas estruturas gramaticais, palavras e frases e semânticas, ou seja, os significados, resulta na compreensão da mensagem que se quis passar e do que precisa ser feito em relação a ela. E se eu compreendi a mensagem, eu interpretei. E se eu compreendi a mensagem, a comunicação foi eficaz. E se a comunicação foi eficaz, se pressupõe que eu tive êxito no processo de comunicação, como nós já vimos em nossas aulas. E se eu tive êxito no processo de comunicação, o que eu tenho? Eu tenho melhores resultados na minha empresa, na minha casa, na minha vida. Eu tenho melhores resultados, inclusive financeiros. Então é por isso que nós temos que interpretar as coisas. Quando a gente se depara com um aviso, um recado, uma mensagem que nós queremos passar da nossa empresa para o público comprador, ele vai ter que interpretar essa mensagem. É assim que funciona. Certo? Como interpretar imagens? Como interpretar? Essa é aquela famosa imagem, né? Obrigada pela visita, meus netinhos. Eu fico muito feliz. E aí tem a avó. Triste imagem, né, professor? Na verdade. É verdade, colega. Mas isso acontece não só com a avó, né? Por quê? Porque a gente está sempre bitolado na tecnologia e está no celular, e aí todo mundo vai visitar a avó. Sim. Então, qual é a interpretação dessa imagem? Todos vocês já interpretaram, olhando a imagem. Né? E se cai uma imagem dessa na prova? Pode acontecer, cair uma imagem, você tem que interpretar e explicar o que diz na imagem. Vocês já são craques em comunicação. Né? Então, chegou a imagem. Como interpretar a imagem? Primeiro passo, identificar a imagem. Se é uma fotografia, uma charge, uma publicidade, uma pintura e outras que podem abranger o sentido de linguagem não verbal. Segundo passo, atenção aos detalhes. Observe os detalhes na imagem e se há ou não um texto vinculado a ela. Pode ser que venha a imagem sem texto nenhum. O terceiro passo para interpretar a imagem é contextualizar a imagem. Quando ela foi produzida, em que contexto ela está inserida, e aí é importante observar o autor, né? A data e o que estava em evidência na época da produção. O que é isso? Se nós pegarmos uma imagem produzida por um pintor, né, de outros séculos, de outras oportunidades, nós vamos saber que vai ter uma determinada característica. Hoje, a característica ela pode ser parecida, mas já vai mudar todo o contexto. O que é o parecida? Pode ter um outro pintor que vai seguir a linha daquele pintor, mas a imagem não vai ser igual. Então, qual é o contexto dessa imagem? O enunciado. Enunciado. Estima-se que o enunciado esteja relacionado à imagem. Ele é o norte da imagem, né? Pode ser uma legenda, pode ser um texto que vai aparecer por ali. Né? Isso é quando o professor passa a tarefa para que vocês leiam o enunciado. O que é enunciado? Trata-se da unidade real da comunicação verbal, na qual se encontram as mais variadas formas de expressividade linguística. Né? E mais? Vocês não confundam. Anunciar ou enunciar? Anunciar se refere ao ato de publicar, bem como de comunicar aberta e publicamente. Anunciar na televisão, anunciar na rádio, anunciar a gravidez, anunciar um produto. Enunciar
se refere principalmente ao ato de expressar oralmente ou por escrito, enunciar seus objetivos, seus pensamentos, suas vontades, ok? Anunciar, sinônimo de publicitar, divulgar. E enunciar, sinônimo de expor, de expressar. São diferenças importantes. Olhem só, algumas imagens, alguma sequência de imagens aqui. Né? Então, cai uma imagem dessas na prova e vocês têm que... Pode ser que vocês tenham que identificar o que tem na imagem. Né? Então, aqui tem uma imagem. Tem figuras, tem texto, né? E duas pessoas conversando. Uma imagem. Nós temos que interpretar a imagem. Tem um diálogo aqui, certo? Olha só. Tem uma outra imagem. Estamos vendo uma charge aqui. Né? Cai na prova lá. Cai a imagem e a pergunta é: quem chamou? Efeitos da quarentena, ali, ó. Efeito da quarentena, eu não ouvi a pergunta ali, eu acho que cortou a observação ali. Várias pessoas na rede, né? Mas pode cair uma imagem semelhante a essa na prova, né? E o professor diga: explique os elementos da comunicação presentes nessa imagem. E aí vocês têm que se virar aí, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal, né? O que mais que tem? Tem a expressão, né, de susto né, desse indivíduo que está com um balãozinho ali, né? Remete à rede social, que todos estão envolvidos na rede social. Quer dizer, vocês têm que interpretar a imagem e descrever, treinar a argumentação, treinar o texto. Olha outras ali, outros tantos exemplos de imagem, né? Olhem essa segunda aqui, ó. A diferença de 1980 para 2010. Escreva o que você observa na figura e se ela remete ou não ao processo de comunicação. Pode ser uma pergunta da prova. É a interpretação. Então, aqui nós temos mais algumas imagens, pessoal, que eu trouxe para vocês. Por quê? Porque hoje nós aqui demos sequência ao nosso conteúdo de interpretação de texto e o nosso conteúdo, eu puxei um pouquinho para a interpretação de imagens. Há algum tipo de segredo para a interpretação de texto? Há algum tipo de segredo para a interpretação de imagens? Bem, o objetivo foi tentar desvendar esses segredos, e foi exatamente isso. Exatamente foi essa a proposta do nosso conteúdo de hoje. Tá bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês não se desesperem quando observarem um texto de interpretação na frente de vocês. Lá no Moodle tem um link sobre oralidade, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Eu fico aqui até às 22h para esclarecimento de dúvidas sobre as avaliações, para qualquer outro tipo de dúvida. E uma boa noite a todos vocês, meus amigos. Vai acabar o tempo aqui do Zoom e não há necessidade de nós voltarmos, porque o conteúdo é esse. Finalizando a aula passada e projetando a próxima aula. Beleza? Tudo certinho? Estamos juntos. Obrigada, igualmente. Tá, pessoal? Eu sigo aqui até às 22h. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Nunca esqueçam as dicas de interpretação. Por favor. Grande abraço, pessoal. Boa noite, fiquem bem. Eu sigo por aqui.